fim do fator previdenciário. Antiga reivindicação das centrais sindicais voltou às ruas com força nas movimentações do dia de luta em 11 de julho. Mas afinal, o que é o fator previdenciário? Como ele interfere no valor da aposentadoria do trabalhador brasileiro? Em que medida colabora para o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário? Quais são as alternativas que estão em tramitação no Congresso para garantir ganhos reais aos aposentados de hoje e também aos de amanhã? O Brasil tem quase 7,5% da população com 65 anos ou mais. Uma população que viu a expectativa de vida aumentada e a possibilidade de renda diminuída. Uma conta que fecha em declínio financeiro e social. Discutir formas de melhorar a distribuição de renda para a terceira idade e, ao mesmo tempo, sustentar a seguridade social dos trabalhadores brasileiros é pensar na construção de um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o fim do fator previdenciário. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e pelo canal 13 da NET. Você também pode participar pelo telefone 0 operadora 11 49 30 7356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Paulo Caires, que é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Teodoro Vicente Agostinho, da Comissão de Seguridade Social da OAB e mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, e Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual em São Paulo pelo PT. Bem-vindos. Obrigado. O Atlas do Desenvolvimento Humano, de 2013 aqui do Brasil, que acabou de ser publicado pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mostra que nos últimos 20 anos a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em mais de 9 anos. Passou de 64,7 em 91 para 73,9 atualmente. Esses dados indicam que há também um aumento no número de aposentados no Brasil. E estes deverão receber o benefício por mais tempo. Então, para começar, eu gostaria que vocês explicassem como o fator previdenciário entra no cálculo do valor dos benefícios. Por exemplo, para quem vai se aposentar por tempo de contribuição. Quais são as perdas? Em quais casos? Em todos? Em alguns? De novo, bem-vindos. Vou começar aqui pela minha esquerda, Teodoro. O que é o fator previdenciário e como que ele afeta a aposentadoria do trabalhador? Bom, boa noite, inicialmente, obrigado pelo convite, os demais integrantes aqui da mesa, um prazer, companhias tão agradabilíssimas e competentes. O fator previdenciário, na realidade, é uma ideia, um instituto que se foi criado, votado e aprovado pelo governo à época, que tem como principal objetivo reduzir as aposentadorias. Ele é um redutor. A palavra mais correta é um redutor. Uma fórmula matemática com algumas implicações de modo bem direto mesmo na aposentadoria, que vai levar em consideração principalmente duas situações. A idade com a qual o trabalhador ou a trabalhadora está se aposentando naquele momento, bem como o tempo de contribuição. A ideia, a essência do fator previdenciário, então, é: se eu me aposentar novo, eu vou ter uma facada, uma tesourada maior na minha aposentadoria. Assim, é a tal da aposentadoria proporcional? Não, nós temos duas modalidades, a aposentadoria por tempo de contribuição integral e a proporcional. Isso é uma situação. O fator previdenciário, ele vai incidir, mesmo você não tendo uma aposentadoria proporcional, mesmo que você vá se aposentar na integral, você vai ter uma redução da sua aposentadoria se você estiver aposentando novo do ponto de vista do sistema previdenciário. Então, mas você falou, você vai ter um corte ainda maior, um corte na proporcional ainda maior. Será maior do sem que dúvida, na integral. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a ideia geral do fator previdenciário é essa, é retardar, forçar o trabalhador e a trabalhadora a se aposentar mais tarde para que ela não tenha uma redução tão grande no seu benefício previdenciário. Deputado Luiz Cláudio Marcolino, bem-vindo. Como é que você vê a questão, essa bandeira de lutas de muitos anos já, do movimento sindical, das centrais sindicais, pelo fim do fator previdenciário e como, inclusive, na condição de parlamentar, deputado estadual, como é que você enxerga essa luta? Nós estamos perto
do fim do fator previdenciário ou não? Eu primeiro queria agradecer à TVT pelo convite, saudar aqui o Teodoro, o Paulo Caires. Hoje estou como deputado estadual, mas nesse debate do fator previdenciário eu estava na direção dos sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região. Esse debate ele foi intenso, tanto dos bancários, metalúrgicos, dos químicos, dos professores, que nós tivemos dois problemas. Não foi só ter um prejuízo em relação ao fator previdenciário, mas a categoria bancária ele tinha uma aposentadoria proporcional. Quer dizer, o homem se aposentava com 30 anos, a mulher podia se aposentar com 25, ou 35 e 30. Então você tinha uma combinação que você podia fazer uma outra estruturação de aposentadoria. Só que eu acho que é importante a gente contextualizar esse debate do fator previdenciário no final da década de 90 e agora em 2013. Quando o fator previdenciário foi criado, acho que é importante frisar, ele foi criado ainda pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que fez uma reforma previdenciária que prejudicou os trabalhadores. Talvez muitas pessoas naquele momento não percebeu o impacto do prejuízo do fator previdenciário, porque não ia se aposentar. Quer dizer, ia demorar alguns anos ainda para efetivamente começar a se aposentar. Então hoje as pessoas começam, dessa reforma de 94, 95, começam a sentir agora o peso do fator previdenciário. Então, porque isso, naturalmente ele não era retroativo. Não era então, quem já estava aposentado, o fator não incidiria sobre o benefício. E começou a incidir agora para os trabalhadores que naquela época lá tinha 20, 25 anos de contribuição, ou estava ali nos seus 35, 40 anos de idade, 40, 50 e poucos anos de idade, agora começa a impactar o peso do fator previdenciário. Só que naquele momento você tinha um país que passava por um desemprego brutal, então a gestão do Fernando Henrique Cardoso, você tinha um desemprego brutal e você tinha de fato um desequilíbrio da aposentadoria. De lá para cá você começa a ter, hoje a pirâmide ainda está assim, que a gente fala da Previdência, e a tendência para os próximos 50 anos é você começar a ter mais gente aposentada e menos gente no mercado de trabalho. Nativa, portanto, contribuindo. Isso. Então, de fato, você tem que pensar, quando você pensa no regime da Previdência, você tem que levar tudo isso em consideração. Só que nós estamos agora passando por um período, vamos por nesses 12 anos entre o Lula e a Dilma, são 18 milhões de novas pessoas no mercado de trabalho. Pessoas que estão contribuindo que lá atrás não estavam. Você tem Ou seja, são 18 milhões de novos postos formais que estão contribuindo com a Previdência que até então não se tinha. O bolo da Previdência está aumentando. Você tinha, também você tem hoje o MEI, que é o microempreendedor individual, que não contribuía com a Previdência. Passou agora a contribuir com a Previdência pelo empreendedor individual. E agora você passa a ter as domésticas que também não contribuíam para a Previdência, que passam também a ter uma contribuição de forma mais organizada para a Previdência. Então, assim, está aumentando o bolo. Daqui uns 15, 20, 30 anos, nós vamos avaliar se é esse novo contingente que entrou para o mercado de trabalho e passou a contribuir para a Previdência, lá ela vai estar deficitária ou vai estar superavitária. Mas o que nós tínhamos aqui de problema lá atrás, quando foi criado o fator previdenciário, que era um desemprego estrutural no Brasil, hoje ele já não existe. Então, à luz um pouco dessa reflexão, que tem que ser debatido o fim do fator previdenciário. Seja o modelo 85, 95, ou o próprio fim, voltar nos patamares que tinham ainda antes da reforma, porque você hoje está num outro patamar, você está numa outra condição que talvez daqui 20, 30 anos você não esteja. Mas acho que o momento atual, você pode sim, no Congresso, discutir o fim do fator previdenciário. Acho que é o momento dos trabalhadores, junto ao Congresso, discutir o fim do fator previdenciário. Paulo, entra na conversa, bem-vindo de novo. Como é que a CUT, que tem, na verdade, empunhado na vanguarda essa bandeira já há bastante tempo, certo? E os metalúrgicos especialmente. Bom, primeiro, boa noite a todos, agradecer o convite, saudar aqui o meu deputado, Luiz Cláudio Marcolino, Teodoro, uma mesa muito capaz aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, sobre o fator. Primeiro que eu entendo que isso é um roubo, né? Dentre aquilo que o neoliberalismo nos deixou de herança maldita, essa é mais uma. Porque no meu entendimento você tem uma regra do jogo. Ela foi alterada no meio do caminho. Nós temos trabalhadores, o Estatuto do Menor Adolescente ele é recente. Antigamente você tinha os trabalhadores começando com 12 anos. E aí 12, você 14, me chama, 15. 14, aí depois no meio do jogo você me chama para continuar no mercado de trabalho quando já deu o meu tempo de me aposentar pela regra. Então no meu entendimento ele é uma lesão. E lesa mesmo os trabalhadores nesse aspecto. A segunda questão, estão se falando da expectativa de vida.
A expectativa de quem, cara pálida? Porque esses companheiros que estão lá de trás não estão englobados nessa expectativa de vida. Então é verdadeiro sim que melhorou, que eles vão evoluir, mas aqueles que já estavam no mercado de trabalho estavam sob condições que não lhe permitirão nem usufruir da aposentadoria. E o que é pior, o que o fator faz, que o Teodoro explicou, né? Que você cruza lá o tempo do trabalhador com a idade dele, e se ele está mais jovem, ele perde. Então, na hora que ele vai se aposentar, que ele deveria ter aquilo como um benefício, vira um malefício. Porque quando ele está mais sujeito à doença, propenso a se adoecer, alguns que têm planos de saúde perdem, né? E às vezes não é bem atendido. Ou perdem, o preço do plano de saúde aumenta significativamente com a idade. O salário reduz, ele vai comprar remédios, são caros. Então, eu acho isso uma penalidade que o trabalhador brasileiro não merece. Por isso que nós, da Central Única dos Trabalhadores, e juntamente com as outras centrais, vamos trabalhar para extinguir esse fator, para acabar com ele. Tem mais um argumento. O governo, recentemente, fez muito bem uma questão. Ele desonerou 3 setores, inicialmente. Vestuário, o setor de eletrônicos, uma parte, e um outro setor que emprega bastante, em detrimento, né? Passaram a pagar menos, não contribuía mais aqueles 11 e poucos %, para manter os empregos. Foi muito interessante isso. E aí ampliou hoje essa lista de setores importantes que empregam no Brasil. Só que ele, ao mesmo tempo, que fala que vai quebrar a Previdência, utiliza a verba do Tesouro para bancar essa desoneração. Então tem uma contradição aí. Se dizia que se quebrava, de repente você tem dinheiro para colocar ou daquilo que o empresário deixou de pagar, que foi isso que aconteceu com as desonerações. Tá certo. E agora, a gente tem dados do IBGE que falam que em 2040, aproximadamente 25% da população brasileira terá 65 anos ou mais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um bolo crescendo da receita previdenciária, a gente tem também uma parcela da população que vai se aposentar muito maior. Como é que a gente faz para fechar essa conta? O Teodoro estava falando para a gente em off, né, antes de começar o programa, para nós 4 aqui, estava dizendo isso, olha, por mais antipático que seja, a questão do tempo de contribuição é um problema para os sistemas previdenciários, não só no Brasil, né? Como é que é isso, Teodoro? Exatamente, só contextualizando então, né, como todo mundo citou aqui, a gente tem, notório esse problema de inversão de pirâmide. Todos os estudos nos demonstram isso, que hoje o sistema como ele foi criado anteriormente, desde a Lei Eloy Chaves e antes até, que era a situação do pacto intergeracional. Os mais novos vamos pagar para que os mais velhos curtam a sua aposentadoria. Essa realidade ela já não é tão real assim. A gente já tem, como o deputado muito bem colocou aqui, uma retangulização praticamente da pirâmide e dentro de alguns anos o Banco Mundial tem um estudo muito interessante e demonstra que a pirâmide estará invertida. Do ponto de vista de sistema previdenciário, é antipático mesmo falar isso, claro que é, mas é inconcebível a aposentadoria por tempo de contribuição. O modelo ideal, e é claro que ele é antipático, é claro que ele é totalmente antipopular, é a questão da idade mínima. Agora, como bem eu falei também em off, aos presentes, não adianta eu chegar, como até o Paulo falou aqui, a regra era uma, então não adianta eu chegar agora e falar, atenção, mudamos a forma como você vai se aposentar. E no Brasil, e aí o ponto de vista judicial mesmo, ele carece um entendimento mais enraizado da questão do direito adquirido. Para ficarmos assim numa explicação bem breve, o que o judiciário hoje ele entende como direito adquirido? Imagine o seguinte, Teodoro, faltam 2 meses para que eu me aposente, nas regras atuais. Mudam as regras. Mudou a regra, isso aqui é uma expectativa de direito, não é um direito adquirido. Eu estou dando exemplo sempre bem extremado para ficar bem claro mesmo. Mas foi o que aconteceu com muita gente no fator, foi o que aconteceu com muita gente que poderia se aposentar na modalidade especial, que a profissão era entendida como tal e saiu. Então nós temos essas situações. Talvez um escalonamento, uma situação de transição é o mais indicado, mais adequado. Com relação até ao que o Paulo falou, muito interessante a questão da desoneração, e aí já cai um dos mitos. A questão do déficit previdenciário, isso é um mito, isso não existe. Isso é uma falácia. Mas vamos tratar disso no próximo bloco. A gente já volta. Estamos de volta e eu interrompi o Teodoro por conta do intervalo, mas também porque a gente tem um VT, um pequeno VT
do deputado Arnaldo Faria de Sá, que esteve aqui conosco em 2012 discutindo Previdência, e a gente queria colocar uma lembrança do Arnaldo, uma posição bastante forte que ele trouxe, para que vocês comentassem, que vai na direção de se tem recursos, se não tem recursos, se acabar com o fator quebraria a Previdência, não é? Porque esse é um dos mitos que são alardeados, ou uma das posições que são alardeadas. Dá para rodar o VT já? Vamos acompanhar então. O VT pode rodar? Eu tenho dados completos do último ano de 2010, mostrando que exercício fechado, já com todo contabilizado, a Seguridade Social teve um superávit de 58 bilhões de reais. Repetindo, superávit de 2010, 58 bilhões de reais de Seguridade. E ainda 45 bi da DRU que passaram a mão na Seguridade. Então, Previdência Social Pública Brasileira é superavitária. Mas vivem dizendo que ela está quebrada, que querem fazer o jogo da Previdência Privada. Então, esse é o grande jogo que a gente tem que desmistificar. Marcolino, é isso mesmo? Com certeza. Eu estava comentando aqui no primeiro bloco, nós temos 18 milhões de novos contribuintes que passaram para a Previdência formal, mais o empreendedor individual, agora mais as empregadas domésticas. Então, você passa a ter uma formalização no país que lá atrás você não tinha. Agora, tem uma outra preocupação que tem que ser trabalhada, discutida quando se pensa Previdência, né? O Arnaldo comentou agora a questão das previdências complementares. A quem interessa a Previdência complementar? E a gente pega hoje, boa parte é o sistema financeiro, né? O Bradesco, o Itaú, né? O Banco do Brasil, o Santander, que acabam fazendo a gestão da previdência complementar. E no Brasil, você vai desmontando a educação, né? E vai estruturando as empresas de educação privada. Você estrutura a saúde, você vai montando os hospitais particulares. E planos de saúde privados. E na Previdência não é diferente. Agora, o que é importante para a Previdência? A Previdência, ela trata como um atendimento para que todos os trabalhadores, né, passem a ter direito a uma aposentadoria, passem a ter direito a uma remuneração, né, quando chega numa certa idade, para ter um mínimo de renda. No Brasil hoje, nós estamos falando em torno de 60 milhões de pessoas hoje que recebem salário mínimo. 60 milhões de pessoas hoje recebem, né, até um salário mínimo. Então, 60 milhões num universo populacional de perto de 200 milhões, 192 recebe milhões. Um salário mínimo. Então tem uma parcela que ainda vai vir para o mercado de trabalho, tem uma parcela que já está no mercado de trabalho. E quando você pensa no teto da Previdência, são poucas pessoas ainda que conseguem ter uma aposentadoria complementar. Quer dizer, quem tem de fato direito à aposentadoria complementar é uma parcela pequena, mas os bancos estão olhando um pouco esse segmento. Então, quanto mais você desmontando a Previdência pública, né, mais gente vai começar a procurar a complementar com uma solução para a Previdência. Que é a tal da Previdência privada. Né? Agora, como o nosso debate aqui é o fim do fator previdenciário, eu acho que nós temos que debater a Previdência para discutir, né, o fator previdenciário. Nós temos uma outra alteração que eu falo na estrutura da economia brasileira, que eu acho que tem que levar em consideração. Passou a ter, de 94, 95 para cá, né, como eu falo, a remuneração variável, que até então não tinha. Vamos supor, hoje o trabalhador ele recebe o vale alimentação, ele recebe o vale refeição, e muitos dos trabalhadores têm os bônus ou a participação nos lucros e resultado. Um trabalhador, quando ele vai se aposentar hoje, ele não leva em consideração mais só o fator previdenciário, que já traz para ele uma redução na sua renda, na sua remuneração mensal. Ele já perde, praticamente, ele não recebe mais o VA, o Vale Alimentação, não recebe o VR e não recebe mais a participação nos resultados. Só que durante o tempo de trabalho dele, vamos por de 95 para cá, a parte dessa remuneração não entrou para o cálculo previdenciário e nem para o fundo, para a previdência também, né, pública desse trabalhador. Então essa é uma reflexão que acho que hoje ainda ela é pouco feita, mas ela também tem que ser feita. A gente escolhendo muito a idade, a gente escolhendo muito, né, o tempo de contribuição do trabalhador, mas a gente não olha efetivamente sobre o que ele contribuiu. Então acho que o debate tem que ser feito quando se pensa no fim do fator previdenciário, de onde virá, né, o financiamento para a previdência pública do nosso país. Nosso sistema. Então, esses são alguns movimentos que eu acho que tem que ir trabalhando, por igual hoje. Hoje tem muitos prédios da Previdência, né, ou estão alugados, às vezes estão doados, né, para diversas entidades. Não que você tenha que vender esse patrimônio, que é um patrimônio, né, do trabalhador, mas ele tem que estar calculado também
né, para que se construa esse fundo, constitui esse fundo da Previdência ao longo dos anos. Porque a Previdência... Agora, essa é uma pauta da agenda da reforma da Previdência, tá certo? Agora, em relação especificamente ao fim do fator previdenciário, a gente sabe que há no Congresso algumas propostas. O Paulo já até fez referência, ou você mesmo, ao 85-95 e tem a de 95-105. Queria que o Paulo também entrasse na conversa. O que é a proposta 85-95, 95-105? Bom, eu vou insistir que o que nós queremos de fato é o fim do fator. E dizer o seguinte, que tem onde ainda retirar recursos, como disse o deputado aqui muito bem. Por exemplo, essas aposentadorias absurdas de juízes, etc., que são plenas. Então eu tenho que equalizar isso, que são integrais. Está errado. Tanto é que foi tentada uma reforma da Previdência no governo Lula, e quem impediu essa reforma não foi quem ganha salário mínimo, não. Porque ali é mexer com esses camaradas aí. E aí que está errado. Porque eu entendo que o povo brasileiro tem que ter dignidade. Não é meia dúzia que tem que se aposentar e ganhar essa grana toda. E eu não discordo muito da questão da idade mínima. Ela dá para ser construída. Por exemplo, você tem que retardar a entrada dos nossos jovens no mercado de trabalho. Não é só pegando no batente lá que você ocupa a mente dos jovens. Você ocupa com formação e qualificação. Que é isso que os empresários, de certa forma, o fim do trabalho infantil, legalmente, vai nessa direção. Vai fazer nessa direção. Então ele vai se capacitar, vai ser uma mão de obra mais capacitada, com mais tempo de formação, inclusive universitária, podendo chegar aos 25 anos. Aí sim, eu concordo. Podemos discutir e debater com eles, que nós também não temos que impor a eles essa condição. E a outra questão que você falou do 85-95, ela passa pela somatória das idades, que seria, e do tempo de trabalho. Você somando o homem, no caso, se ele tiver o tempo dele, que dá 95 anos, somado o tempo de trabalho dele, com a idade der 95 anos... Ou seja, 60 mais 35 deu 95, ele se aposenta com a aposentadoria no topo. Qual é a vantagem disso, pelo que eu vi do projeto? É que ele se aposentaria integral, sem você ter que... nenhum deflator, nenhum redutor na tua aposentadoria. Agora, o governo está apontando para 105,95. Então, aí é aposentar quando você está morrendo, né? Então, você fica um ano, o ministro da Previdência vai torcer para o cara morrer logo e não vai. Aí ele vai ser hiperavitário, né? Super. Porque fica difícil esse tipo de debate. Então, primeiro que nós estamos focando, porque assim, mesmo que você contemple com esse 85,95, você tem uma geração que está sendo lesada. Então, não pode ser lesado. Nós não vamos assinar embaixo disso. Nós temos que discutir e colocar aquilo que minimiza. Deixa eu botar o Teodoro na conversa de novo, mas antes eu quero lembrar que o programa de hoje, que está falando sobre o fim do fator previdenciário, e que participam aqui comigo Paulo Caires, que é o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Teodoro Vicente Agostinho, da Comissão de Seguridade Social da OAB e mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, e o deputado Luiz Cláudio Marculino, deputado estadual em São Paulo pelo PT. A gente está ao vivo pelo portal da tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo e 93.3 na Baixada Santista e pelo canal 13 da NET. Você também pode participar pelo telefone. Né? O número do telefone é 4930-7356. Teodoro, e aí? Você estava nos dizendo que o 85-95 é também um redutor. Né? Então, é menos, mas é um redutor. Claro, só retomando um pouco, né, o que passou sobre a questão que o deputado Arnaldo falou, e com todo respeito a ele, a gente já participou até de alguns debates em conjunto. Esses valores que ele citou não é segredo para ninguém. Basta, para quem tem curiosidade, entrar no site da Anfip, que é dos auditores fiscais. Lá existem estudos independentes e lá demonstra realmente que nós temos e que a Previdência Social é superavitária. Ponto. Questão da DRU, desvinculação que ele citou, desvinculação de receitas da União. E aí aqui, com todo respeito a partidos políticos, e é um discurso que eu estou fazendo aqui como estudante da matéria, é um discurso apolítico. Tanto o fator quanto a DRU, nós já tivemos oportunidades em outros governos que faziam à época o papel de oposição e questionável, e nós tivemos a possibilidade deles excluírem. Teve, se não me falha a memória, o fator no governo Lula e a DRU no governo da Dilma. Por que eventualmente não foi excluído ou não foi extinguido? A questão não é tão simples assim. E por isso que nós estamos debatendo aqui. Não basta chegar, vou extinguir. Mais uma vez, é antipático.
mas não existe como nós fazermos uma espécie de reforma previdenciária hoje sem que se continue tendo um redutor. A realidade brasileira mudou. A gente pode pegar uma determinada participação de pessoas e estas estarem numa condição melhor do que muitos outros, como o deputado, se não me falha a memória, citou aqui, 60 milhões que recebem salário mínimo. E aí vem um contra-argumento até o que o deputado Arnaldo colocou, e se não me falha a memória, o deputado aqui concordou também sobre a questão da proliferação da previdência complementar. Óbvio, e é natural, que existe sim, tá? A gente não pode ser hipócrita, existe uma campanha ou existe uma tendência à previdência complementar. Mas na minha concepção, na minha visão, ela só vai atingir as pessoas que realmente têm condições de efetivamente contribuírem a mais para a previdência complementar. Que entraríamos numa outra situação, que é a questão de educação previdenciária. O brasileiro não tem educação previdenciária. O brasileiro não sabe. O que é educação previdenciária? O que é ter educação previdenciária? O que é ter educação previdenciária? Exatamente é ensinar, demonstrar o que está na legislação, averiguar qual é o melhor momento para que ele passe, eventualmente, talvez, a um trabalho formal, ou se começou a trabalhar cedo dentro das regras atuais, vale a pena contribuir. Eu te dou o exemplo de um segurado, que a gente tem espécies segurados empregados e temos os contribuintes individuais, onde estão incluídos os autônomos, que a gente tem um grande número de informalidade nesse setor. Qual é a média que hoje, de modo bem geral? É 80% das maiores contribuições e 20% das menores contribuições eu posso descartar. Então, se ele for bem assessorado, só neste panorama ele consegue trazer o quê? Uma economia para ele de contribuição. Porque se eu for analisar do ponto de vista de quem não conhece, 20% do teto é R$700. Para um autônomo é muita coisa, R$700 por mês. Só que ele tem algumas contribuições, que são esses 20%, que eles terão descartados. Então ele pode contribuir com um salário mínimo. Isso é uma espécie de educação previdenciária. Então eu acho que é isso que mais falta. A outra situação que foi colocada pelo Paulo, eu fico muito feliz até que ele compactue com a ideia, não totalmente, é claro, da questão da idade mínima. Mas sim, temos que preparar. Né? Não adianta, e utilizando até a frase que ele disse, não adianta eu entrar no jogo e na metade virou aqui, mudou a regra. Aí não dá. Para quem entrar no sistema, claro, né? Não para quem aí eu já trago tá, uma inconsistência, certo? eu trago uma insegurança jurídica, aí não tem jeito, não tem jeito. Fator 85 e 95. Ele vai ter um redutor, porque, percebam, com um pequeno exemplo, ele é somado tempo de contribuição e idade. Então, eventualmente, a pessoa pode entrar lá com uma determinada idade, espera atingir, porque se é a somatória, então eu posso ficar uma vida toda na informalidade e quando chegar próximo de eu me aposentar, eu passo a contribuir. Então, isso aqui não vai ficar em branco. Vai ter um redutor, vai ter uma trava aí dentro desta situação, deste projeto que lá está, que já foi deturpado, diga-se de passagem. Essa ideia de fator 95 e 85 é do professor Vladimir Novaes Martinez, e aí quando entrou no Congresso ele já foi deturpado também, não era bem isso no formato que lá está. Marcolino. Eu vou voltar de novo na tese de, primeiro assim, acho que nós temos hoje todas as condições de acabar com o fator previdenciário e voltar na situação anterior, que nós tínhamos, era 35 anos de contribuição, né, do 30 ou 35, depende do caso, né, e você tinha 55 anos de idade. Idade mínima. Porque aqui nós estamos falando aqui de 55, 35, estamos falando do fator, em tese, 90, menos inclusive do que está proposto hoje. E no caso da mulher, você teria aqui uma diminuição, né, para 50, daria aqui 80, 85, isso. Depende da categoria profissional. Por que eu estou falando que nós temos que voltar a esse patamar? O Brasil foi criando condições, né, de colocar mais gente no mercado de trabalho, né, de ter mais recurso hoje para a Previdência. E tem um outro problema hoje no mercado de trabalho brasileiro, que assim, uma coisa é o trabalhador de 30 anos atrás, outra coisa é o trabalhador hoje. Né? Você pega um banco há 30 anos atrás, numa agência bancária você tinha 50 funcionários, numa agência. Hoje você tem 15. O lucro dessa agência há 30 anos atrás, né, era talvez 20% do que é hoje. Quer dizer, assim, você reduziu o número de empregados, de trabalhadores, e você aumentou o lucro, porque você teve todo o investimento em tecnologia, que hoje o trabalhador ele trabalha muito mais do que ele trabalhava, né, há 20, 30 anos atrás. É a mesma coisa na metalúrgica, seja na montadora ou nas empresas de ponta. Então, quando se fala em Previdência, e eu quero voltar na tese de novo dos 35 anos de contribuição,
né, combinado com a questão da... Marcolino, você da vai idade. voltar na tese, mas no próximo bloco. Tá. A gente já volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a necessidade de uma reforma na Previdência do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e pelo canal 13 da NET. Participam desse debate aqui comigo Paulo Caires, que é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Teodoro Vicente Agostinho, da Comissão de Seguridade Social da OAB e mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, e Luiz Cláudio Marculino, deputado estadual em São Paulo pelo PT. Vale lembrar que você pode fazer perguntas para os nossos convidados também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Mesmo com a possibilidade de desaposentadoria, que eu gostaria de saber o que é, né? A gente sabe que vários trabalhadores não têm mais condição de voltar ao mercado de trabalho. Quer dizer, a desaposentadoria tem sido oferecida como uma espécie de saída ou de alternativa, pelo menos parcial, mas ela não se aplica para todo mundo. Eu gostaria que o Marculino concluísse o que ele estava falando no segundo bloco em relação a uma certa equidade para o sistema previdenciário, quer dizer, incorporar os ganhos de produtividade, de lucratividade também para dentro do sistema previdenciário, e queria aproveitar e já engatar essa pergunta. Então, e a desaposentadoria, ela pode ser uma medida interessante e em que casos? Então, voltando, acho que é importante que, assim, quando a gente pensa na Previdência, na situação atual do mercado comparado com o que foi no futuro e olhando no presente, olhando para o futuro. Então, nós tivemos, ao longo desses últimos 20, 30 anos, né, um aumento de produtividade. Hoje, o trabalhador ele gera um lucro bem maior do que ele gerava 20, 30 anos atrás para o setor empresarial. Então, nós temos que pensar como é que nós financiamos a previdência do futuro. Então, tem que ser debatido a necessidade desse ganho de produtividade ele ser incorporado, né, para financiar uma parcela para financiar, né, a previdência, né, que o trabalhador vai ter daqui 30, 35 anos lá para frente. E esse movimento que foi feito de inclusão de novas pessoas tem que garantir também que essas pessoas que hoje estão lá na frente vai precisar se aposentar. Então hoje ela tem esse recurso, que ele tem uma parte do financiamento, tem que buscar outro financiamento com o setor empresarial. Quando se fala também da desaposentadoria, que então a pessoa trabalha, né, hoje está trabalhando e tem que voltar para o mercado de trabalho. Quando ele volta para o mercado de trabalho, né, então assim, a pessoa estava aposentada, está voltando para o mercado de trabalho. Volta a contribuir, pode pedir uma revisão. Pode pedir uma revisão. Né, o governo tem questionado bastante um pouco esse modelo, quer dizer, nós tínhamos antigamente pecúnio, né, que pecúnio você continuava aposentado, continuava ganhando, recebia aposentadoria e depois recebia lá na frente a diferença da contribuição. Esse é um debate que tem que ser feito, acho que combinado, né, com essa questão de quanto tempo você vai ficar ainda, né, na ativa, e também discutir a melhoria da aposentadoria também. Quando você discute o financiamento da aposentadoria, qual é o valor? Porque hoje as pessoas voltam porque a aposentadoria é baixa. Tem gente, até pelo fator previdenciário, não está conseguindo às vezes receber um salário mínimo. Mesmo que o mínimo que tem que receber é um salário mínimo, já tem gente recebendo menos de um salário mínimo de aposentadoria. Então, acho que esse debate da desaposentadoria tem que estar vinculado também ao fim do fator previdenciário. Voltando, hoje é possível, né, você, né, acabar com o fator previdenciário. 95, 94 era um ano, 2013, 2014 é um outro ano completamente diferente. Acho que esse é o momento das centrais sindicais, junto com o Congresso, fazer um bom debate para acabar com o fator previdenciário. E vai resolver automaticamente também a questão da desaposentadoria. Eu estou com a Jamile dos Santos ao telefone, querendo fazer perguntas aqui para os nossos convidados. É isso mesmo, Jamile? Tudo bem, consegue me ouvir? Sim. Conseguimos te ouvir. Você nos ouve bem? Estou ouvindo bem. Então, pode fazer a pergunta. Na verdade, eu lembrei ao senhor Paulo da CUT que essa nova regra com relação aos 95 anos, ele tem que lembrar que os trabalhadores direitos, agentes nocivos, não têm idade limite. Então, ele vai criar 85, 95, mais um requisito. Então, esses trabalhadores, esses agentes nocivos, eles vão se prejudicar com essa nova regra. Ok, Jamile.
Pelo que eu entendi, ela está dizendo, olha, 85, 95, essa nova regra prejudica também o trabalhador. Ele dirigiu a pergunta a você, Paulo. Como é que você vê? Então ela deve ter entendido que eu defendi essa mudança. Não estamos defendendo essa mudança, que fique claro aqui. O que nós queremos é o fim do fator. Porque nós fomos pegos no meio do jogo com a regra nova que nós não aceitamos. Por isso que nós queremos que os trabalhadores, né, se posicionem, nós vamos estar lá para brigar pelo fim desse fator. Então eu não defendo isso, não Ou vou seja, colocar isso o fim em do jogo. fator é voltar ao que existia antes do fator Exatamente, previdenciário, porque- que o deputado Marcolino já tinha feito Exatamente, referência. porque você lesou os trabalhadores, até pelo tempo que ele começou a trabalhar, né? E as condições que estavam colocadas. Inclusive é bom que fique claro que essa produtividade gerada, bem dita aqui pelo deputado, além dela não ser incorporada para bancar a Previdência, no todo, porque o pessoal pensa que a Previdência é só a aposentadoria, não é isso. A Previdência também cuida das doenças que são geradas por essa produtividade. Por isso que nós somos contra qualquer mudança nessa regra, porque ela já foi estabelecida, porque quem estabeleceu na época, no meu entendimento, não é só a questão da longevidade, era o que estava exposto a esses trabalhadores, que continuam, que não melhorou essas condições. Principalmente quando você amplia essa produtividade. Você tem um aumento de doenças ocupacionais, o estresse é a nova doença que tem que ser tratada. Só que você não tem esse dinheiro para bancar a Previdência. É isso que eu estou dizendo. Então eu não sou a favor disso. E sei do grau, do prejuízo que é os trabalhadores. Mas é bom dizer também que o fator previdenciário hoje, embora esse 85, 95, pelo que eu observei, ele vai ampliar o tempo do trabalhador na fábrica, o fator previdenciário já está ampliando hoje. Tem trabalhadores com 55 anos, com 60 anos, porque ele não quer se aposentar, não deu tempo para ele pegar a integral, até porque hoje, para ele pegar o integral, ele tem que trabalhar até os 65 anos. Agora, vai enfrentar um linhão numa montadora, uma boca de forno numa siderurgia, uma vez que eles derrubaram também a especial, né? É muito difícil você conseguir, então é isso que a gente defende, o fim do fator. Acho que está respondido, né, Jamile? Eu tenho mais uma pergunta aqui, agora de um internauta, o Roberto Antônio Silva, aqui de São Paulo, que diz o seguinte, ele faz um comentário, e acho que ele pede para a gente comentar sobre o comentário dele. Diz que deveria ter maior transparência nos dados da Previdência. Ele acha que a Previdência, que as contas da Previdência não são acessíveis e não são transparentes. São Teodoro. números. Números são facilmente manipulados. Básico, assim, a resposta é essa. São números, eles nos apresentam números, mas não tem. Se você pegar, ó, quem é o atuário, então tem lá um princípio, né, na Constituição, que a Previdência Social ela tem que ter equilíbrio atuarial e financeiro. Mostre quem é o atuário que assina o cálculo. Não tem. Então é o que é apresentado. Claro que a gente tem que partir de um pressuposto de que são verdadeiros os números que ali estão. Só que em contrapartida nós temos estudos independentes, como eu já citei aqui da Anfip, que demonstram o contrário. Então eu acho que é essa a situação e o que se pode comentar do que ele falou, realmente. São números e números podem facilmente ser manipulados. Com relação à desaposentação só que foi falado, né? Eu acho que tem dois fatores aí preponderantes que levaram, três na verdade. Primeiro, a extinção do pecúlio. Segundo, na sequência, a entrada do fator. Terceiro, e aí entra um pouco naquela questão da educação previdenciária. A aposentadoria hoje, ela não é vista como o nome diz, se aposentar. Ela é vista pela maioria da cultura, pela maioria dos brasileiros, como uma complementação salarial. Então, muitas vezes, ele até prefere perder um pouco, se aposenta e continua trabalhando. Aí o nosso sistema, ele é de filiação obrigatória, logo de contribuição também. Você não tem opção, nós não temos a opção aqui. Se eu me aposentar e continuar trabalhando, eu não tenho opção de falar, ó, eu não quero contribuir para esse sistema, eu quero contribuir para o X ou para o Y. A gente não tem, você é obrigado a contribuir. Só que direito que você tem em contrapartida disso? Para quem já está aposentado, utilizando o exemplo que o Paulo deu, ele sofre um acidente lá dentro da fábrica, no chão de fábrica, ele ganha 5 mil por mês. Se não tiver o acordo coletivo, estou partindo desse princípio, o que ele vai receber? Ele vai lá fazer perícia, vai sair uma carta de concessão de auxílio-doença, só que ali no valorzinho vai estar escrito o seguinte, ó, já recebe benefício previdenciário. Então ele não tem a contrapartida descoberta e muito defendida, inclusive pelo professor Wagner Balera, que é um artiguinho que está lá na Constituição Federal, que diz o seguinte, nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido sem a devida fonte de custeio. E o contrário, que nós estamos tendo o contrário. Eu tenho o custeamento em si da Previdência,
mas eu não tenho um benefício em troca. E só um negócio bem interessante que aí tem que chamar a atenção da população é que eu não tenho a revisão. Não é a revisão. Por que não é revisão? Porque não é de plano, eu não tenho a regulamentação desse instituto. Quem quer a desaposentação tem que entrar na justiça, pedir a renúncia, você vai pedir a renúncia daquela antiga aposentadoria sua, você vai abrir mão dela por uma mais vantajosa, levando em consideração o que você tinha lá atrás, mais esse período aqui de contribuição, para que você consiga elevar. E aí o assunto hoje está com repercussão geral no STF. Eles que vão dizer, eles inclusive que vão dar... com dúvida se o pedido de desaposentadoria teria que devolver ganhos de aposentadoria. A grande discussão é essa. Com relação à renúncia, até a gente brinca em sala de aula com os alunos e mesmo em debates, com relação à renúncia me parece que já está pacificado. Os tribunais, o entendimento é esse. Você pode renunciar sim à aposentadoria. Agora a grande discussão, e é isso que o STF dirá, e este período que você já recebeu de aposentadoria? 5, 10 anos, você tem que devolver ou não? E se devolver, como é que será essa devolução? Será descontado do seu novo benefício? Se sim, qual o percentual? O decreto 3.048 fala que é até 30%. Temos uma resolução do INSS, assinada pelo ex-presidente, Dr. Mauro Rauschid, que fala que o máximo é 20%. Então são discussões jurídicas que existem com relação à desaposentação. Mas um detalhe que pouco se fala para muita gente, dá para brigar judicialmente pela não devolução numa única, talvez, possibilidade. Qual é? Tem muitos trabalhadores que se aposentaram, hipoteticamente aqui, com 50 anos e já estão trabalhando há 15. Então, logo, ele já tem 65 anos de idade, um dos requisitos para aposentadoria por idade, e tem mais 15 anos, que é o outro requisito, a carência mínima. Então, ele pode se aposentar, na minha opinião, ele pode pedir a renúncia e não tem que devolver nada, porque ele não está pedindo nada lá atrás, Paulo. Você entendeu? Ele tem todo esse outro período exposto, trabalhando lá, mas ele tem. Então, não há que se falar em devolução para esse sujeito, porque é uma outra modalidade de aposentadoria. Marculino, como é que o trabalho, Marculino e Paulo, na verdade, como é que o trabalhador, a gente está encaminhando para o final do programa, como é que o trabalhador se vira hoje, quer dizer, além da luta pelo fim do fator previdenciário, quais são as alternativas para o trabalhador que tem fator previdenciário, que vai perder, em média, 40, 50, às vezes, estou falando da média dos trabalhadores, né, do seu poder aquisitivo. Quais são as alternativas que sobram para o trabalhador nessas condições? E assim, eu vou trazer, assim, eu fiz questão hoje de trazendo vários elementos, né, que acho que ou a gente pensa na sua integralidade, não dá para discutir algum fator de forma isolada. Né, também na década de 90, o que nós tínhamos? Né, um desemprego grande e o trabalhador mudando de emprego de uma hora para outra, ficando às vezes 2 anos, 3 anos desempregados, né, e isso dificultava no cálculo também para a aposentadoria lá na frente. Então tinha pessoas que trabalhavam às vezes 15 anos, ficava 5 anos sem trabalhar e voltava a trabalhar, então isso impactava na sua previdência. Eu acho que o mais importante quando se pensa no regime previdenciário, primeiro, né, tem que ser transparente, né, a pessoa tem que ter a certeza de que começou a trabalhar, quais são as regras estabelecidas para ele. Estabilidade. Né, estabilidade para uma garantia que, mínimo, né? que ele vai ter segurança jurídica e que lá na frente ele vai ter uma garantia, que vai ter uma remuneração, né, para chegar até o fim da sua vida. Acho que esse é o princípio da Previdência. Acho que hoje tem uma insegurança jurídica, né, tem o medo do trabalhador, ele não sabe que vai se aposentar. E tem um outro problema. O trabalhador que entra no mercado de trabalho, ele não pensa na aposentadoria. Ele só começa a pensar na aposentadoria depois de 25 anos de trabalho. Aí ele para e fala, opa, tem que pensar na minha aposentadoria. Então hoje, de fato, né, ainda não tem no trabalhador brasileiro essa preocupação. Ou seja, educação previdenciária é um caminho e, por outro lado, também as pessoas começarem a se organizar a educação financeira para ter não é nem a os seus financeira. próprios, eu acho que é lógica mesmo da Previdência para ele saber que, assim, eu defendo a pública mesmo, acho que pode ter a complementar para alguns casos, mas a pública, né, ela tem que garantir, né, a possibilidade da pessoa ter uma renda depois que se aposenta, porque é uma gestão pública mesmo. Agora, para ter isso, a pessoa tem que começar, quando começou a trabalhar,
saber que tem que ter uma segurança jurídica, né, saber que precisa, né, ter uma garantia que ele vai ter mais estabilidade no emprego, mais garantia no emprego, para quando chegar lá na frente se aposentar, ter o direito a essa remuneração. Hoje não está colocada, né, se estiver esse entendimento, até para o sindicato, para o trabalhador, ele vai brigar muito mais por esse direito, vai brigar por aumento de salário, ele vai brigar para ter uma aposentadoria justa, também digna, né, a partir do país, a partir da sociedade. Então, acho que é um direito de fato do trabalhador e muitos ainda não têm a Previdência como um direito efetivo. Paulo, um minuto final. Então, dentro dessa colocação, eu entendo que ao resgatar essa produtividade que é produzida pelo próprio trabalhador, o grande mal que acomete o aposentado é justamente a ausência de uma saúde adequada, de espaços para ele se locomover, de lazer, inclusive. Não é só a saúde, tem que ter lazer também. Então o Estado poderia propiciar isso para os aposentados. Se você tiver essa porta de saída bem cuidada, para ele ter a dignidade dele, o salário vai ser uma questão secundária, mas hoje não é, porque ele vai ter que pagar isso aqui. Ou então, você perguntou como que eles se viram, na verdade não se viram. Estão aí pagando um preço que não devem. Então, por isso que nós queremos. Por isso que o envelhecimento para uma parcela, sobretudo para a parcela mais pobre, é muito indigna ainda no Brasil. É isso que nós queremos dizer. Por isso que não dá para ter uma regra geral para todo mundo. Tem que ter a separação. Aqui tem que ter equidade, né? Igualdade. Tratar os desiguais, né? Como desiguais. Como desiguais, não tratar todo mundo igual. Maravilha, eu agradeço muitíssimo o debate, agradeço a vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já fizemos por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.